Tiago capítulo 1, versículo 2 ao versículo 6. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tem uma fé que ela se chama uma fé objetiva, que é um objeto. Você crê em quê? Eu falei quarta-feira aqui que às vezes nós lemos alguns livros e o livro fala assim: você precisa crer, você precisa acreditar, mas em quê? Essa é a fé objetiva, o objeto da sua fé. Nós cremos em Cristo, em Deus, Jesus. Esse é o objeto. Aí tem a fé subjetiva, que é o exercício da nossa fé. Nós exercitamos uma fé genuína em algo, numa fé objetiva, em alguma pessoa de Jesus. Não em fé em alguma coisa, que o universo irá conspirar e vai fazer alguma coisa para que aconteça, para que eu consiga algo. Não é isso. É nessa questão de fé. E hoje eu gostaria de desenvolver um pouco mais sobre essa questão da fé ativa e não a fé passiva. Porque às vezes nós cremos, nós oramos, conforme eu falei alguma coisa quarta aqui, eu oro para que Deus me abençoe, eu oro para que Deus faça um milagre, só que no final da minha oração eu estou dizendo: eu não acredito que Deus vai fazer isso. A incredulidade começa a tomar conta. Eu estou orando ao Senhor: Pai, eu creio que o Senhor pode fazer na minha oração. Eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode me dar um trabalho, eu sei que o Senhor pode fazer isso, fazer aquilo. Mas no final, no meu coração, que Deus conhece, Deus vê, eu estou incrédulo. E isso complica a minha vida. Então ninguém gosta de passar por provações, mas nesses momentos de provações, de lutas, nos ajudam a amadurecer e a fortalecer a nossa fé. É nesses momentos difíceis da minha vida, alguns não conseguem passar por provações. Eles passam por algumas provações, não conseguem, saem da igreja, desanimam da fé, e falam: não, para mim não dá. Então, alguns falam isso. Outros não, outros se apegam mais a Deus. E graças a Deus, aquela ruptura que tinha entre a religião e a medicina está se acabando, porque muitos médicos têm acreditado. Porque há uma diferença. Tem muitas pessoas, por exemplo, chegam no hospital e a pessoa está morrendo, e a Lígia sabe muito bem disso. A pessoa está morrendo e fala assim: esse aqui não é para morte, amanhã ele estará vivinho da Silva. No outro dia o cara morre. E aí? Porque é ele que está determinando o negócio. É ele, não é Deus. Então há pessoas dessa maneira. Aí a pessoa desanima. Peraí, Deus não... O camarada lá falou que meu filho, minha filha seria curada. E não é, ele morre. Peraí, alguma coisa está errada. E ele desanima da fé. Ele desacredita nesse Deus. Por conta de pessoas que têm uma fé duvidosa. Uma fé na fé. Fé nele mesmo. Eu sempre tenho falado, eu tenho tanta fé, mas tanta fé na minha fé, não em Deus, que eu posso fazer algo. Tem muita gente assim. Mas nós sabemos que as provações, ela vem para fortalecer, para amadurecer nossa vida. E Tiago foi uma epístola bem controversa na época, escrita em volta de 45 a 50 na época de Cristo, ali depois de Cristo. E até Lutero comentou não sobre a veracidade da carta, que ele falou sobre que era uma carta de palha. Mas não era nessa questão, sobre a sua utilidade. Porque ele compara Romanos, que era justificação pela fé, com Tiago, que é um livro mais prático. Falou: peraí, alguma coisa não está legal. Mas não que ele estava duvidando do livro, porque o livro ele foi aceito como um livro canônico, que é um livro que foi colocado aqui. Não é um livro apócrifo, que é um livro falso. Às vezes acontece uma doença inesperada, uma dívida que aparece do nada,
De repente você está lá tranquilo, chega uma carta, uma dívida enorme. E aí? Como que eu exercito a minha fé num momento desse? A morte de um ente querido, que às vezes acontece, um acidente, do nada, uma gravidez indesejada. Como nós podemos encarar tudo isso à luz das Escrituras Sagradas? Como que eu posso encarar tudo isso, essas provações, essas lutas, essas dificuldades, à luz das Escrituras? Como nós podemos ver nossa fé crescendo em meio às provações? Como que eu consigo ver isso? Eu estou passando por tanta burdoada, estou passando por tanta lapada da vida, como que minha fé cresce num momento como esse? Entende? Então é muito complicado isso. Como nós podemos nos beneficiar das provações? Existe isso? Eu posso beneficiar das provações? Sim, eu posso. Nós já passamos por várias situações adversas, várias circunstâncias ruins, e Deus nos fortaleceu. Aí eu posso depois passar novamente, e eu já sei como que funciona. Eu posso ajudar outras pessoas a passar pelo mesmo problema, porque Deus tem estado comigo, Deus tem me dado a minha fé. Fé é um dom de Deus. Amém? Amém. Então isso é muito importante. O primeiro ponto que eu gostaria de falar nessa noite é que a fé não é uma proteção contra dores ou provações. É isso que está sendo gravado aqui, e eu falo isso até por conta da doutrina da corrente neopentecostal, que fala muito sobre isso, determinando curas, determinando algo que somente Deus pode fazer. Você pode determinar o tanto que quiser, eu posso determinar, falar o Otávio, eu determino a cura em nome de Jesus. Pode fazer o que quiser, Deus é quem dá a palavra final. Amém? Não sou eu. Igual um pastor orando lá um dia, está na internet. Pai, aqui quem fala é fulano de tal. Pô, quem que é o cara? Não é mais em nome de Jesus a oração? Em nome de tal. Não. A nossa fé precisa ser uma fé ativa. Então muitas pessoas acham que a fé é uma proteção contra a provação. E não é. Irmão, você está passando por lutas. Repreende essa luta aí agora. Você não vai passar. Não, a Bíblia não diz isso. Nós lemos isso em Tiago. Acabamos de ler essa passagem. Então muitas coisas a gente precisa atender com a palavra de Deus, e não ouvindo pessoas que acham que deve ser assim. Então essas coisas são muito importantes na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Olha só o que diz Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem motivo de toda alegria o fato de passarem por diversas provações. Que bênção! Eu estou muito alegre, eu estou com uma doença terminal, aleluia, oh glórias, eu estou muito feliz. Não é neste sentido que a palavra diz. Alegria da presença de Deus comigo o tempo todo. Alguém chegou nessa noite e sentou, ficou observando a cadeira, opa, será que vai cair? Alguém fez isso nessa noite? Você confia, você pode sentar e tudo bem. Isso é confiança. Agora a fé é quando você, por exemplo, alguém desempregado, não tem nenhum cheque para entrar, não tem nada para entrar na conta, e aparece um dinheiro do nada, porque ele está orando e clamando a Deus. De repente fez alguma coisa aí, a administração não foi boa, e se enrolou todo com a finança, mas ele orou a Deus, seu pai, eu quero melhorar nessa questão, me ajude. E de repente tem lá algo, aparecem pessoas abençoando. Porque muita gente acha assim, fulano não sabe administrar dinheiro, não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, tem que se lascar mesmo. Irmãos, todos nós passamos por momentos difíceis, seja na área financeira, seja na área da saúde, na área familiar, qualquer área, nós passamos por dificuldades. Então às vezes a pessoa, ela deve passar as provações com alegria no coração. Porque ela sabe que Deus está com ela o tempo todo. Ela sabe que Deus está agindo naquela situação, fortalecendo a minha vida, amadurecendo a minha vida, para que eu cresça. Deus não quer nenhum menininho na fé. Deus não quer nenhum bebezinho, sujinho, que precisa dar mamar, trocar fraldinha. Não. Deus quer que nós amadureçamos na fé.
Porque a provação, ela tem a ver com a nossa atitude de sermos testados e aprovados. A aprovação é isso, nós somos testados. Se eu não for aprovado, eu vou ser testado novamente. Então eu preciso ser aprovado e termos uma atitude compatível com a vontade de Deus. Essa aprovação que Deus quer, essa atitude que Deus quer. Quando eu passo por essa aprovação, é diferente da tentação, viu? Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. E às vezes também nossos olhos, nossos olhinhos, gosta de uma cobiça, e às vezes cobiça coisas erradas. Que a tentação tem a ver com a atitude de desobedecer a Deus. Provação não. A tentação tem essa atitude de desobedecer a Deus, ceder à pressão do mal e fazer o que Deus não deseja, fazer o que Deus não quer. Essa é a tentação. Então a gente precisa diferenciar. Pessoas falando, eu sou tentado por Deus. Não, ninguém é. A Bíblia fala sobre isso. Nós somos provados. Provados para sermos pessoas melhores. Amém? Amém. Então a diferença entre provação e tentação é que a tentação é uma solicitação para o mal. E a provação visa nosso crescimento, não nossa queda, como a tentação. Então ela visa nosso crescimento, a aprovação. Até uma frase de Philip Yancey, que eu gosto muito dessa frase. É um camarada, um escritor e pastor também, que ele escreve muito sobre o sofrimento, sobre o mal, sobre o porquê que acontecem essas provações na nossa vida. E ele fala isso. O relacionamento com Deus não promete o livramento sobrenatural das dificuldades, mas o uso sobrenatural delas. Amém? Alguém que passou por lutas e dificuldades e sabe o que está falando. O relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus, não promete, porque ele diz aí, o livramento sobrenatural das dificuldades, mas o uso sobrenatural delas. Às vezes nós clamamos a Deus em última instância. Quantas vezes nós clamamos a Deus quando não tem mais jeito, só Deus agora, quando na verdade deveria ser o primeiro a ser buscado. Eu estou com uma dor aqui, uma dor ali, Unimed, Santa Casa, não sei o que mais, hospital. Vamos lá, aí Deus, e eu vou orando pelo caminho. E a gente precisa buscar a Deus. Nós já vemos muitas curas, milagres acontecendo, porque pessoas buscaram a Deus, não precisou nem da medicina. Às vezes precisa, lógico, mas tem casos que não, que Deus curou, e nós acreditamos que Deus faz, porque senão, que Deus que estou servindo? As provações são necessárias. Por quê? Nós passamos por privações, por sofrimentos, injustiças. Então as provações também são inseparáveis. Em geral, este verbo carrega a ideia de cair sem planejar, cair inesperadamente, como uma pessoa cai, por exemplo, nas mãos dos assaltantes. Rápido, você nem viu, aconteceu. De repente amanhã, misericórdia, se acontecer, de repente eu acordo e acontece alguma coisa, algum problema, e aí? Como que eu vou usar a minha fé nessa questão? E eu tenho usado a minha fé? E as provações também são variadas. Se uma pessoa está passando por uma dificuldade, e ela acha assim, Deus está somente olhando para mim, ou o diabo. E o diabo não faz nada se Deus não permitir. Segundo, uma fé ativa nos capacita para o melhor aprendizado diante das lutas. Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, a fé que nós temos em Cristo, ela produz em nós algo pedagógico, algo que eu possa aprender. Então Deus quer nos ensinar algo no meio de uma tribulação, por exemplo, no meio de uma situação adversa, que não está legal. Eu estava vivendo tão bem, de repente virou um negócio. Ou fase difícil.
E às vezes a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe como prosseguir. Olha só o que diz Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o... Então não é para todo mundo. É todo mundo. Não, Deus ama todo mundo. É o seguinte, meu camarada. Eu preciso aprender a ler e interpretar as Escrituras corretamente. Então não é porque o fulano falou que eu vou bater e carimbar em cima. Não. A Bíblia está dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não é para qualquer um, não. Não é. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você ama Deus? Amém. Aí sim, se eu amo a Deus, Deus vai agir. Porque tem aquele eu amo, essa palavra tão desgastada que é o amor, né? É amo. Às vezes eu não amo. Às vezes eu sou salvo em Cristo Jesus, já batizei, estou indo na igreja, mas como que está o meu coração? Como que está a minha fé? Como que está a minha vida diante das pessoas? Como que está? Então o Senhor ele vai agir, vai trabalhar para o bem e não para o mal daqueles que o amam. Se cada um de nós tem uma vida cristã saudável, a igreja de Cristo será saudável. Senão será uma igreja doente, uma igreja que não progride, uma igreja que não avança, uma igreja que não está nem aí para a palavra de Deus, para o próximo, para os irmãos, ela não está nem aí. Então quando uma igreja cresce saudavelmente, é bom. E isso faz parte de cada um de nós. Eu vou colocando a minha vida para que eu venha a crescer em maturidade. E maturidade não se alcança apenas com cursos, seminários, simpósios, leituras. Ela se alcança como? Pela prova que passamos. O Alex foi hoje fazer, amanhã ele vai fazer uma prova. Se ele for aprovado em nome de Jesus, ele vai ser? Ele foi aprovado. Por quê? Porque ele fez uma sequência de provas. Na nossa vida é a mesma coisa. Eu vou ser aprovado? Sim, se eu passar. Qual que é a média de Deus? Será que é 7, é 8, é 9, é 10? Não sei. De repente eu tiro um 10, aí eu estou aprovado. Se eu tirei 5, vai fazer de novo. Aí complicou minha vida, mas é assim que funciona. Então se eu for aprovado, eu vou ter maturidade, eu vou perseverar cada vez. Aqui não é perseverança para salvação, tá? Quem persevera para salvação é Deus. Eu estou perseverando aqui na minha vida. Então maturidade se alcança pela prova que nós passamos. Terceiro, uma fé ativa nos ajuda a lidar com sabedoria as provações. Lidar com sabedoria. Tem muita gente inteligentíssima que não sabe lidar com as situações. Ele mata, ele xinga, ele faz o impossível ali, porque ele é inteligente, mas ele não tem sabedoria do alto. Sabedoria de Deus. Tiago 1, 5 e 6 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, aí ele faz com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho fé. Hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho fé. E assim vai indo. Hoje eu acredito que Deus faz, que Deus opera, amanhã não. E assim vai levando. Isso não é saudável. Então tudo que Deus permitir de negativo em nosso caminho tem um propósito. E produzirá alguma virtude em nós. Isso, evidentemente, se sairmos vencedores deste processo. Então a prova e a tentação revelam o que há em nossos corações. A tentação também. E a prova também. Ela vai revelar o que está aqui dentro do nosso coração. Como que eu ajo quando vem uma aprovação? Ei, Deus, esqueceu de mim, hein? Não, eu já não acreditava muito no Senhor Deus. Isso para mim é um zero à esquerda. Eu já ouvi pessoas falando. Estou falando que eu já ouvi. O Senhor não vale nada para mim mesmo, então, na hora da aprovação. E na hora da tentação, a mesma coisa. Olha, o Senhor está cuidando de mim? Não, não está. Porque o Senhor deixou eu cair em tentação. Beleza. Não tem lógica. A gente sabe disso.
Eu vou pular um versículo por conta do horário, mas peça com fé. Deus, Ele pode e deseja dar. Ele presenteia o seu povo, o seu filho, com pura bondade, sem permitir que a nossa atitude passada comprometa a sua disposição de dar. Alguns acham assim: no passado eu fui uma encronha, no passado eu fui uma peste, eu fui um demônio, Deus não vai me abençoar, Deus não vai me dar. Peraí, quem que foi santo no passado? Porque a dúvida, irmãos, contesta a bondade de Deus. Ela está contestando. Poxa vida, eu criei, semana passada eu passei um slide sobre astronomia. Eu criei todo o universo, você, a Terra, criei tudo. Você está duvidando de mim? É a mesma coisa, você fala assim para o seu filho, se você é um homem, um pai, um avô, um tio de caráter, você fala assim, amanhã eu vou te levar em tal lugar e vou te dar. E o filho vai estar esperando. E se eu não levo? O que o filho vai pensar do pai? Então quando Deus, ele está duvidando do pai, está contestando o pai. Pai, olha, o senhor lance fora, irmãos, toda a incredulidade. Quando você for orar, ore a Deus com fé, acreditando que Ele vai fazer. Se Ele não fizer, porque Ele é Deus, Ele sabe o melhor para você. Deus, essa semana eu quero um carro novo, eu vou na concessionária, me ajude, em nome de Jesus eu vou ter um carro novo, e chegar lá não dá certo. Deus deixou de ser Deus? Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que às vezes eu estou endividado, Ele sabe que eu não vou conseguir pagar, Ele sabe que se eu tiver um carro novo eu vou querer somente sair e vou esquecê-lo. Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu a quem? Aos que o amam. Não é a todos, irmãos, porque tem gente que tem ódio de Deus, detesta Deus, porque o diabo está trabalhando, está cegando o entendimento dos incrédulos. Então nem todos amam a Deus, entenda isso. Às vezes eu fico decepcionado com alguns que falam, não, o Senhor ama todo mundo. Irmãos, o Senhor ama, mas a pessoa não quer. A pessoa não quer saber. Entende? Como que Deus abençoa um camarada desse que não quer saber de Deus, não quer saber dele? Então quando Deus nos prova é para o nosso bem. Quando somos provados e aprovados por Deus, nós vamos ser recompensados por Ele. 11,6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tem uma frase que eu vi esses dias que diz assim, fé não é sobre quantas vezes você vence, mas é sobre quanto tempo você resiste. Uma pessoa de fé não tem muitos resultados, mas é uma pessoa muito resiliente, é uma pessoa muito forte, é uma pessoa que não se dobra perante as acusações, aos desejos do mundo, as ofertas do mundo, as ofertas de Satanás. Ele não se dobra. É um camarada resiliente, ruim no bom sentido. É um camarada que está ali, pode vir, eu aguento, vou aguentar o que vier. Não fica com chaninha não, não é suquinho de melão, não é Nutella. É um camarada que vai. Quais são as muralhas que têm se levantado contra você? Sabe que você consegue orar a Deus e derrubar essas muralhas? Pela fé? É pela fé, tá gente? Não é pelo que vê não. Porque às vezes nós vemos, estamos vendo algo, mas e aquilo que eu não vejo? Isso é fé. É isso que a gente precisa ter a cada dia, assim, entendendo que o Senhor quer me dar a vitória, quer me dar a bênção sem medidas. Amém?